Em Hollywood, o amor é uma moeda volátil, mas o divórcio é uma indústria de precisão. Nos anos 70, quando um casamento de alto perfil desmoronava, o roteiro era sempre o mesmo. Advogados que mais pareciam tubarões com pastas de couro desciam sobre o casal. Detetives particulares eram contratados para desenterrar segredos sórdidos, e os jornais se preparavam para um banquete de escândalos. Era uma guerra de trincheiras, onde cada centavo era disputado com sangue e cada memória feliz era transformada em munição legal. Quando o casamento de 24 anos entre Dean Martin e Jean Bigger chegou ao fim em 1973, todos esperavam a Terceira Guerra Mundial. Dean era um dos homens mais ricos do entretenimento. Ele era dono de terras, ações, direitos autorais e recebia o maior salário da televisão americana. A fortuna em jogo era astronômica. Jeanne, a mulher que havia organizado a vida caótica de Dean e criado seus filhos, sentia que tinha direito à metade do império. Os advogados de Los Angeles esfregavam as mãos, antecipando honorários milionários e uma batalha que duraria anos. Eles prepararam as estratégias, as acusações, as táticas de intimidação. Mas eles cometeram um erro de cálculo fundamental. Eles trataram Dean Martin como um homem normal que se importava com dinheiro. Quando Jeanne exigiu sua parte, uma quantia que faria qualquer outro homem gritar de indignação e declarar guerra, Dean Martin não chamou uma equipe de defesa. Ele não contratou assassinos de reputação. Ele fez algo tão chocante, tão antitético à ganância de Hollywood, que deixou juízes, advogados e a própria ex-esposa atordoados. Ele provou, num único ato de desapego supremo, que a liberdade não tem preço e que, para o verdadeiro King of Cool, perder milhões era um custo aceitável para poder jantar em paz. Para compreender a magnitude desse gesto, precisamos voltar para a casa dos Martin, em Beverly Hills, uma mansão que era, ao mesmo tempo, um palácio e uma prisão. Dean e Jeanne eram, aos olhos do público, a realeza americana. Ela, a loira estonteante, ex-rainha de beleza, a matriarca perfeita que mantinha a ordem no caos do Rat Pack. Ele, o ícone intocável. Mas por dentro, o silêncio entre eles tinha se tornado ensurdecedor. Dean Martin era um homem que, paradoxalmente, amava a família, mas detestava a complexidade das emoções humanas. Ele queria chegar em casa, comer seu prato de massa, assistir TV e ir para a cama. Jeanne queria mais. Ela queria a presença dele, não apenas o corpo físico sentado na poltrona. Ela queria o marido, não o mito. E ano após ano, a distância aumentou. Dean se refugiava no golfe, no álcool ou na encenação dele e no seu famoso desapego. Jeanne, cansada de ser casada com um fantasma encantador, finalmente decidiu que não dava mais. O anúncio do divórcio enviou ondas de choque através da indústria, mas o verdadeiro terremoto estava nos escritórios de advocacia. A lei da Califórnia sobre propriedade comunitária era complexa, mas a regra geral era clara. O que foi construído juntos, divide-se. No entanto, em divórcios de celebridades, dividir nunca é simples. Geralmente envolve esconder ativos em contas offshore, alegar que certas propriedades foram compradas antes do casamento ou desvalorizar empresas para pagar menos. Frank Sinatra, por exemplo, lutou com unhas e dentes em seus divórcios. Johnny Carson transformou suas separações em batalhas campais. Era esperado que Dean fizesse o mesmo. Afinal, ele tinha trabalhado como um condenado. Ele tinha cantado em boates esfumaçadas, feito filmes ruins, suportado a insanidade de Jerry Lewis e viajado o mundo para construir aquela fortuna. A lógica dizia que ele defenderia seu ouro como um dragão guarda seu tesouro. Os advogados de Jeanne prepararam a papelada. A demanda era clara. Metade. Metade das casas, metade dos investimentos, metade do dinheiro no banco.
Era uma soma que hoje equivaleria a dezenas de milhões de dólares. Quando a notificação chegou, o contador de Dean e seus consultores financeiros entraram em pânico. Eles convocaram uma reunião de emergência. O clima na sala era de crise. Homens de terno, suando frio, apresentavam gráficos e planilhas, explicando a Dean o quanto ele perderia. "Sr. Martin", disse o advogado principal com a voz trêmula, "isso é um assalto. Nós podemos lutar. Podemos provar que X% dessa renda vem de direitos anteriores. Podemos arrastar isso por 5 anos. Podemos cansá-la. Não precisamos dar o que ela pede. Vamos contratar a melhor firma de litígio de Nova York. Vamos destruir o caso dela." Dean Martin estava sentado na cabeceira da mesa. Ele usava uma camisa de golfe e segurava um copo de J&B. Ele olhava para os advogados como quem olha para um programa de TV chato que não consegue desligar. Ele ouviu as palavras lutar, destruir, arrastar. Ele ouviu o som da complicação. Ele ouviu o barulho de depoimentos, de juízes, de manchetes de jornais expondo sua vida privada. E, acima de tudo, ele ouviu a ameaça à sua paz. Dean odiava conflito. Não por medo, mas por preguiça existencial. Ele cresceu em Steubenville, Ohio, filho de um barbeiro imigrante. Ele sabia o que era não ter nada. Ele já tinha entregado bebidas ilegais, trabalhado em siderúrgicas, lutado boxe clandestino. Para Dean, o dinheiro era bom, sim. Comprava roupas bonitas, carros velozes e o melhor uísque. Mas o dinheiro nunca foi seu dono. Ele sempre soube que, se perdesse tudo amanhã, ele ainda poderia pegar um microfone, cantar That's Amore e ganhar tudo de volta na semana seguinte. Ele tinha uma autoconfiança que transcendia o saldo bancário. Ele colocou o copo na mesa. O som do vidro contra a madeira silenciou a sala cheia de advogados histéricos. "Chega", disse Dean. A palavra não foi gritada. Foi dita com aquele tom barítono, suave e definitivo que ele usava para encerrar músicas. "Mas, Sr. Martin, o senhor não entende. Estamos falando de milhões", tentou argumentar o contador. Dean levantou a mão. "Eu disse chega. Eu não vou brigar com a mãe dos meus filhos. Eu não vou passar os próximos 3 anos em tribunais ouvindo advogados gritarem. Eu quero jogar golfe amanhã de manhã. Eu quero jantar em paz hoje à noite." Ele olhou para a papelada da proposta de Jeanne. A exigência exorbitante, a metade que os advogados chamavam de roubo. Dean puxou uma caneta do bolso. "Dê a ela", disse Dean. "Dê o que ela quer. Dê tudo o que ela pede. Sem negociação, sem contraproposta. Apenas dê o cheque e tragam os papéis para eu assinar agora." Os advogados ficaram paralisados. Eles acharam que Dean estava bêbado ou louco. Em Hollywood ninguém cede. Ceder é sinal de fraqueza. Ceder é admitir derrota. Mas Dean não via como derrota. Ele via como uma transação comercial. Ele estava comprando sua liberdade, e para Dean Martin, a liberdade era o produto mais caro do mundo, e ele estava disposto a pagar o preço de mercado. "Vocês não estão me ouvindo?", continuou Dean, já se levantando, entediado com a reunião. "Eu sei fazer dinheiro, eu sempre soube, o dinheiro volta, o tempo não. Eu não vou desperdiçar meu tempo brigando por papel pintado de verde. Encerrem isso hoje." E assim foi feito. Dean Martin assinou o maior acordo de divórcio da época sem ler as letras miúdas. Ele transferiu propriedades, liquidou contas e entregou uma fortuna para Jeanne Bieger sem levantar a voz, sem xingar e sem derramar uma lágrima pública. Quando a notícia vazou, Hollywood ficou incrédula. Chamaram-no de tolo. Disseram que ele tinha sido levado à limpeza. Mas dias depois, Dean foi visto no restaurante La Família, seu favorito. Ele estava sozinho em sua mesa de sempre. Ele pediu seu prato de massa e seu pão com manteiga. Ele parecia mais leve. Ele parecia um homem que tinha acabado de tirar uma mochila de pedras das costas.
O que os críticos não entendiam é que a atitude de Dean foi a maior demonstração de poder que alguém poderia dar. Lutar pelo dinheiro teria significado que o dinheiro era importante. Teria significado que Jeanne, através do dinheiro, ainda tinha controle sobre as emoções dele. Ao entregar a fortuna com um dar de ombros, Dean enviou a mensagem final e devastadora. Nada disso importa para mim. Você pode levar as casas, os carros e o dinheiro, mas você não pode levar minha paz de espírito, porque isso pertence apenas a mim. Havia também um elemento de cavalheirismo antiquado e distorcido. Dean reconhecia, à sua maneira silenciosa, o papel de Jeanne. Ela aguentou a vida na estrada, as festas, os rumores, a personalidade difícil dele. Na mente de Dean, talvez o dinheiro fosse o pagamento justo pelos anos que ela investiu na corporação Dean Martin. Ele não era um homem de pedir desculpas verbais, como Jerry Lewis descobriu da pior maneira. Mas ele era um homem que pagava suas dívidas. E se o preço para zerar a conta emocional era metade de sua fortuna, que fosse. Anos mais tarde, Jeanne comentaria sobre a generosidade e a estranheza daquele momento. Ela esperava uma luta. Ela se preparou para ser vilanizada. Em vez disso, ela recebeu tudo o que pediu e o silêncio absoluto de Dean. E, de certa forma, isso doeu mais do que uma briga, porque confirmou o que ela sempre temeu durante o casamento. A indiferença de Dean era impenetrável. Ele não se importava o suficiente nem para odiá-la, nem para brigar com ela pelos milhões que construíram juntos. Ele simplesmente a desconectou, como quem tira um aparelho da tomada. Dean Martin passou o resto de sua vida vivendo confortavelmente, mas sem a ostentação absurda de seus pares. Ele continuou trabalhando porque gostava, ou porque não sabia fazer outra coisa, mas nunca demonstrou remorso pelo império financeiro que entregou. Ele provou que a verdadeira riqueza do King of Cool não estava nos números de uma conta bancária, mas na capacidade de caminhar para fora de um escritório de advocacia, deixar milhões na mesa, acender um cigarro e sorrir porque o sol estava brilhando e ele estava livre. A história do divórcio de Dean Martin permanece como um conto de advertência e inspiração em uma cidade obcecada pelo materialismo. Enquanto outros destruíam suas famílias e suas saúdes mentais para guardar cada centavo, Dean Martin olhou para o abismo da falência emocional e escolheu a saída de emergência mais cara da história. Ele não contratou advogados porque sabia que a única pessoa capaz de defender os interesses de Dean Martin era o próprio Dean Martin. E o interesse dele não era ser o homem mais rico do cemitério, mas ser o homem mais tranquilo do bar. Ao assinar aquele cheque, ele não perdeu metade de sua fortuna. Ele comprou a segunda metade de sua vida. E para Dino foi uma pechincha.